Vamos mudar de assunto e falar de Grêmio e Flamengo. Bora. Que, cara, eu vou começar falando do Flamengo, porque não tem como, né? Foi o vencedor da partida, e eu acho que, assim, o Flamengo, eu ouvi isso do Zico, então, máximo respeito. Então, Beleza. Lá é isso mesmo, né? Já entendi. No meio de semana é isso mesmo. Meio de semana, tragédia, o mundo vai acabar, Felipe Luiz não sabe o que tá fazendo. Final de semana, é o melhor treinador do mundo, é um gênio. A proporção de tudo lá é muito grande. Mas, de fato, o Flamengo fez o que a gente espera dele. Jogou pra caramba, foi dominante, com muitos jogadores se destacando e se destacando coletivamente. Começando com você, Souza. Sim, cara, e com um craque, fazendo a diferença, que é o Arrascaeta. Vamos falar dele de novo. O Felipe Luiz precisa aprender uma coisa com o Jorge Jesus, não mudar o time, né? Quando ele coloca todo mundo certinho, o time titular, ele quis inventar na Libertadores, aí tomou um ataque. Quer inventar, não tem jeito, aí você acaba sofrendo. Você tem Gerson, você tem Wesley, foi para a seleção brasileira, você recupera, você dá entrevista falando dele. Aí no principal jogo que tem no meio da semana, que é o Libertadores, que apesar do presidente dizer da declaração que ia priorizar o brasileiro, aí ele muda o time todo, aí depois vai receber cobrança. Aqui no Brasil, o Jorge Jesus ensinou uma coisa que muita gente ainda não aprendeu, que é manter o time titular, entendeu? Todo mundo reclama assim, eu vou poupar fulano, vou poupar ciclano. Jorge Jesus jogava com todo mundo, dificilmente. Quando o Jorge Jesus tirava alguém, era por cartão. Porque aquilo que a gente está falando, o futebol sempre foi essa correria, sempre foi quarta e domingo. Às vezes é que hoje a galera quer inventar um pouquinho. Agora eu te pergunto, para colocar uma pimenta? Aí. É uma pimentinha assim, uma discordadinha. Não é nem questão de concordar ou discordar. A realidade é o seguinte, quando você faz um elenco brabo, grande, com muito jogador bom, não é para isso mesmo? É para isso, mas tem jogo que você não pode mexer. Mesmo quando é em casa, um jogo teoricamente fácil? Esse é o problema. Teoricamente fácil. Esse é o problema. Entendeu? Porque Libertadores não existe jogo fácil. Contra time argentino, você tem que botar o que você tem de melhor. Se tem um país que sabe jogar Libertadores, se chama Argentina. Por isso que eles são os maiores campeões. Você vai pegar um time sem noção nenhuma, sem história nenhuma na Libertadores, você vai sofrer com ele, porque eles vão se determinar em fazer um sistema e eles vão até o final naquilo. Aí no final, sabe o que acontece? Ele sai tirando onda. Aí o torcedor flamenguista vê, fica bravo. Aí ele botou o time titularzinho hoje, tudo no seu lugarzinho, Arrascaeta, Gerson. Vamos todo mundo de novo, vamos todo mundo. Me desculpa, gente, porque, me assim, desculpa. O Beltrão vai dar aqui a palavra final, porque de Flamengo eu acho que ele entende só um pouquinho a mais do que todo mundo aqui. Mas que isso, que pressão é essa? Essa questão do Jorge Jesus, que muita gente fala, né, dele jogar com os titulares, o Beltrão pode me corrigir, eu acho que até o time titular que a galera idealiza do Flamengo, lá, o super time de 2019, até jogou poucas vezes juntos, mas o problema... 4 jogos juntos. 4 jogos juntos. A escalação... Que todo mundo fala. Exato. Só que, assim, duas coisas aconteceram, né? Duas coisas, né? Primeiro de tudo deu certo pro Flamengo, tá? Isso é importante lembrar. Máximo respeito ao atleta. O Rodrigo Caio jogou 70 jogos naquele ano. Rodrigo Caio. Que é um excelente jogador, mas que fisicamente é um jogador que... não consegue ter sequência. Em 2019, ele jogou 70 jogos. Então, assim, se o Flamengo me contratasse em 2019, eu era magro e fazia 40 gols. Simples assim. Deu tudo certo. Claro, tem um super trabalho ali, que é o trabalho do Jorge Jesus. Só que eu acho que era isso, cara. Tinha um super trabalho ali. E aí a gente nem percebia essas mudanças acontecendo, porque o Flamengo jogava bem com qualquer um. E foi muito, assim, eu vou falar que foi muito mágico pros caras. Pra mim não foi mágico porra nenhuma, mas foi mágico demais, cara. É isso que eu tô falando, a galera tem isso idealizado, que o Flamengo tinha esse time jogando sempre o tempo todo. Às vezes nem tinha. Não, e é importante só que o padrão de jogo era tão foda, cara, que você falava assim, que os caras são... E é importante lembrar também que esse trabalho do Jorge Jesus não ficou imune a lesões, né? O Arrascaeta teve muitos problemas físicos naquele ano, e problemas no joelho também, tanto que ele faz uma cirurgia entre uma semifinal e outra, né? É que na época foram, acho que 3 semanas de um jogo para outro e ele conseguiu jogar os dois. Endoscopia. Exato, exatamente. Não foi uma cirurgia, mas foi uma... Não, mas que isso, voltou em menos de... Exatamente, mas mesmo assim, teve problema com o Vitinho também que se lesionou, teve problema físico com vários jogadores, mas é isso também, realmente ele
puxava mais, né? Ele falou, ele teve até aquela lendária coletiva que ele fala sobre descansar tem sexta e sábado. Eu falei 4 vezes, foram 8 vezes, tá? O nosso Bruno Magalhães, nosso B10, me corrigiu aqui. Foram 8 vezes que essa escalação mágica jogou junto. Sobre o jogo, assim, acho que o Flamengo fez um jogo muito correto. É isso, né? O time titular do Flamengo é muito forte, apesar de ainda ter o Danilo para entrar, o Pedro para jogar, foi o que tinha de melhor o Felipe Luiz hoje. O Flamengo fez um jogo muito correto e você tocou no ponto para o Bárbara, que foi fundamental, que é a parte coletiva. O Flamengo hoje coletivamente funcionou muito bem. Não foi um jogo brilhante, por exemplo, do Gerson, não foi um jogo brilhante do Pulgar, por exemplo, mas coletivamente o time funcionou muito bem. Então acabou que não pesou tanto assim as atuações um pouquinho abaixo desses jogadores. E esse cara que fez os gols estava numa tarde inspirada. E quando ele tá numa tarde inspirada, já é meio caminho andado também. Porque renova a Arrascaeta nessa porra. Renova a Arrascaeta nessa porra. Cara, tô muito feliz, cara. Muito feliz. É muito bom a gente ter um craque. É o que eu falo, cara. Aí quando eu falo que tem que renovar, entendeu? Aí vem jornalista que acha que sabe muito de Flamengo, mais do que os outros, acha que sabe mais do Flamengo do que todos os outros. Vocês já perceberam isso? Que tem jornalista que acha que sabe mais... Oi? Ah, tá. Achei que a minha esposa estava me chamando. Cara, vocês já viram que tem jornalista que acha que sabe mais de Flamengo do que todos os torcedores, do que todo mundo que tem canal de Flamengo? Vocês já perceberam isso? Aí a gente fala da renovação do Arrascaeta, e os cara falam que tá muito cedo, contrato até 2026. Tá muito cedo, realmente. Deixa ele para ir para outro time, então. Arrascaeta joga, mas tá com problema físico toda hora. Duvido se ele não joga mais 3 ou 4 anos aí em alto nível. 3 ou 4 anos em alto nível aí, pô. O Arrascaeta. 3 ou 4 anos, eu tenho certeza. E olha, o Nico de la Cruz jogou demais. O Nico jogou demais. Agradecer o Luiz Fernando Souza aí, novo membro aí do canal. Entrou com membro com tudo no canal aí. Lá ele. Pô, é brincadeira, cara. O Cruzeiro tá querendo ele, o pessoal falando aí. Pô, meu irmão, mas é o que eu falo pra vocês. Aí, o pessoal fica querendo falar pelos torcedores do Flamengo. Fica querendo tomar a decisão pelos torcedores do Flamengo. Agora vamos falar o seguinte. O Nico de la Cruz, monstruoso. Nico de la Cruz, monstruoso. Jogou demais o Nico de la Cruz. Eu acho que eu tenho que reclamar de algumas coisas do Flamengo, mas, no geral, Flamengo muito bem. Flamengo bem demais. Agora, o Nico de la Cruz, ele já não é desse jogo. Inclusive, o que eu vi de torcedor aí falando, porque a esposa do Nico falou isso, porque ele quer ir embora, deixa ele ir embora. Cara, pessoal, não ter noção mesmo da qualidade do jogador, né? Agora que ele tá começando de novo a se encontrar, agora que o Nico de la Cruz tá começando a se adaptar e tá conseguindo uma sequência, agora os caras querem, vai embora porque a mulher dele falou, pô, pelo amor de Deus, cara. Porra, fica jogando crise no próprio Flamengo, cara. Vocês estão malucos? Olha o nível do Arrascaeta e do De la Cruz, cara. Os caras sobram no futebol brasileiro. Agora, tiveram problemas físicos? Tiveram. Vai ter que ter um controle de carga? Sim. Mas se conseguir que eles joguem a maioria dos jogos do ano, eles vão resolver. Olha o que jogou o De la Cruz e olha o que jogou o Arrascaeta hoje. Ele é genial. Passou aí o Benítez, está com 2 gols de frente, já está agora buscando o Doval para ser o gringo mais artilheiro da história. Faltam agora 17 gols para chegar no Doval. O Doval tem 95, o Arrascaeta tem 78. É o segundo maior artilheiro gringo do Flamengo. E olha que ele nem é atacante, ele é meia, ele é 10. E o Arrascaeta passou a quantidade de gols do Júnior, que tinha 77, o Capacete, Leovegildo. O Arrascaeta também conseguiu uma outra proeza. Ele tem, além de tudo,
mais 96 participações em gol, assistências. Somando aí 78 gols, a gente está falando de 168 mais 6, 174, é isso mesmo? 174 participações diretas em gol. O cara é monstruoso, cara. E aí querem falar, aí os caras que acham que entendem tudo de futebol, né? Tem um sujeito aí que acha que entende tudo, entende mais do que os torcedores. Ah, não, tá muito cedo pra renovar. Tá muito cedo é o cacete, porra! Vai procurar tua turma, porra! Tá muito cedo é o cacete! Tá é tarde. O Arrascaeta tem que ter contrato vitalício com o Flamengo, renovar logo. Por quê? Flamengo esteve em cima do Grêmio o tempo todo. Flamengo marcou o Grêmio em cima o tempo inteiro. Marcou o Grêmio em cima, não deixou o Grêmio jogar. O Flamengo hoje não deixou o Grêmio jogar. Em cima, ali, marcando a saída, contra-atacando rápido, fazendo tudo o que precisava ser feito. Fazendo tudo o que precisava ser feito. E aí, meus amigos, já era. Ganhamos o jogo. A torcida do Mengão aqui, ó. Tá aqui, ó. Torcida do Mengão. Lotou o espaço destinado à torcida do Flamengo no estádio. Cantou olé. Gritou olé no final do jogo. É isso. É isso. Aqui alguém colocou vitória da qualidade. É vitória da qualidade. É vitória da qualidade. Arrascaeta hoje, sacanagem. Eu vou dizer um negócio, hein? Eu vou dizer um negócio. Essa dupla no meio campo, Arrascaeta e De La Cruz, se entrosar, não tem mais, hein? Eu vou logo avisando aos antes. Se Arrascaeta e De La Cruz no meio campo começarem a conseguir jogar junto com o Gerson, acabou, hein? Acabou pra vocês. Aqui, alguém colocou aqui, ó, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta, contenção. O De La Cruz, cara, eu tô percebendo uma melhora no De La Cruz. Na quarta-feira, apesar do Flamengo ter perdido o jogo, eu achei que o De La Cruz jogou bem. Hoje, mais uma vez ali, com o Arrascaeta, ele jogando bem, com o Georgiano e Arrascaeta, ele e o Arrascaeta dobrando no meio campo, ele jogou bem de novo. E a gente tem que falar. Flamengo muito mais organizado hoje. Eu achei que chutou mais no gol hoje. Eu achei que o time hoje chutou muito mais no gol do que nos outros jogos. Tentou mais. E aí, é o que eu vou dizer. Eu até falei na análise do primeiro tempo. Às vezes, é um ajustezinho fino que precisa fazer. Às vezes, o que precisa fazer é só um ajuste fino. Você pega ali, um ajuste fino ali. É uma bola ou outra que o Bruno Henrique não chegou. É aquela do Gerson, aquele passe. Aquele passe que o Arrascaeta deu no Gerson no primeiro tempo, aqui, ó. Foi nesse gol aqui, ó. Aquele passe que o Arrascaeta deu no Gerson, sacanagem. Se o Gerson pega de primeira e acerta o gol, era gol. Se o Gerson pega aquele passe de primeira e ele acerta o gol do Volpi, era gol. Mas aí ele foi dominar e acabou, valeu, meu irmão, tamo junto. E acabou dominando, aí deu tempo do zagueiro do Grêmio chegar, o zagueiro do Grêmio chegou e conseguiu cortar a bola. Aliás, Michel, o Flamengo tem 7 pontos no campeonato. Ele conquistou 6 fora de casa. Empatou com o Inter em casa, venceu o Vitória fora e venceu o Grêmio fora. É um começo espetacular do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Falta muita coisa? Sem dúvida. Faltam 35 rodadas. Mas cada rodada é importante. É um somatório de pontos. E ir somando pontos fora de casa é algo espetacular. O ideal é você vencer os jogos em casa e pontuar fora. O Flamengo empatou com o Internacional na primeira rodada no Maracanã, deixou 2 pontos. Mas ele já venceu 2 fora. Ou seja, de alguma maneira, ele já conseguiu tirar esse prejuízo de ter empatado em casa, porque ele venceu 2 jogos fora. E agora vai ter uma sequência com 2 jogos em casa. Jogará com Juventude e com o Vasco no Maracanã. João Guilherme, o zagueiro Léo Ortiz é nota 10. Dá gosto de ver o cara jogar. Joga de smoking. Forte abraço, Carlos Rosário de Ribeirão Preto, cidade do Dr. Sócrates. Já estive aí muitas vezes, fazendo jogo no Santa Cruz, no Palma Travasso, já fui no Pinguim, já fui no Albanos. Conheço muito Ribeirão Preto. Grande abraço para todos aí. Realmente o Léo Ortiz é um jogador extraordinário.
Que qualidade que ele tem para sair. Ele é um meia que joga lá atrás. E ele vai lançando bolas, vai criando jogadas, tem uma tranquilidade, uma frieza para jogar, para desarmar os adversários, se posiciona muito bem. Aliás, ele e o Léo Pereira compõem uma bela dupla de zaga, né? Uma dupla de zaga muito técnica. E tem o Danilo voltando aí, ficou no banco hoje, que é um cara que vai entrar nessa briga. O Danilo, eu acho que o Danilo vai acabar tirando a vaga do Léo Pereira do time. Mas o Léo Pereira é um grande zagueiro. Solta a Arrascaeta nessa zorra. A Arrascaeta detona o Grêmio e o Flamengo vence a segunda no Campeonato Brasileiro. Aí vão reclamar, aí vão fazer, o Flamengo jogou mal. Você vai ver como é que vai ter gente que vai criticar. Eu quero a vitória. Campeonato Brasileiro são 38 finais, 38 decisões. E hoje o Flamengo jogou diferente dos últimos jogos, por quê? A bola entrou, meu amigo. O Flamengo conseguiu chutar no gol, a gente falava muito. Chuta no gol, o Flamengo tá bem, taticamente, tá bem postado, o Grêmio não assusta, só que tem que chutar. Não adianta você criar, você envolver o adversário e não machucar o adversário. Hoje o Flamengo machucou o Grêmio, o Arrascaeta destruiu, deixou o goleiro do Grêmio no primeiro gol, na bela jogada do Michael pela esquerda, no chão. E abriu o placar. O Flamengo controlou, dominou as ações, criou as principais jogadas. O Grêmio teve poucas oportunidades e é sempre muito difícil encarar o Grêmio lá na arena. O Grêmio vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, mas com atuações ruins. A torcida vem reclamando muito do Grêmio. O Flamengo, como não tem nada a ver com isso, e coloca o Campeonato Brasileiro como prioridade, eu sou contra isso, essa determinação da diretoria, da presidência, porque eu acho que a prioridade tem que ser todos os campeonatos, principalmente a Libertadores, que é a maior competição de clubes do futebol sul-americano. Para mim, a Libertadores é o UEFA Champions League para os clubes aqui dos países sul-americanos. E aí, o Flamengo vai para a Arena do Grêmio em busca de mais uma vitória, de 3 pontos. Vem de vitória em Salvador, diante do Vitória, e hoje vence o Grêmio, assume a liderança momentânea. O Flamengo pode ser ultrapassado nessa terceira rodada, o Fortaleza ou o Internacional, que se enfrentam daqui a pouco, mas o Flamengo fez o seu papel. E o time que quer ser campeão brasileiro tem que vencer em casa e vencer fora. O Flamengo começou mal o campeonato, empatando com o Internacional em casa, ou seja, perdendo 2 pontos em casa e vencendo 2 jogos fora de casa. Então, foi muito bem até aqui nessas 3 rodadas. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia estar com 9 pontos, líder isolado? Poderia. Mas o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. E se torna mais difícil por conta dos desgastes, né? Por conta do calendário. Você vê, hoje o Felipe Luiz foi obrigado a tirar o Gerson. O Gerson não estava aguentando mais ficar em campo. Hoje não entrou com Plata no time titular, entrou com o Michael. O Michael foi bem, inclusive se destacou no primeiro tempo, participou do gol, foi bem até a sua lesão, né? Teve que ser substituído também obrigatoriamente. Entrou o Cebolinha está voltando aos poucos. O Pedro está respeitando aquele controle de minutagem. Então, acho que hoje é motivo da gente comemorar. Foi uma vitória gigantesca. O Flamengo ainda é muito deficiente em chute ao gol, está chutando pouco. Às vezes que chuta, faz o gol. Foi assim no segundo lance, no segundo gol do Flamengo com o Arrascaeta, na jogada do Cebolinha. O Arrascaeta chutou pro gol, tirou só a bola do goleiro, aquele chute, aquele chute nojento, e aí fez aí o segundo gol. Mas se o Flamengo tivesse chutado mais, teria sido 3, 4, hoje o Flamengo pecou muito em finalização, mas num todo, meu parceiro Gustavo Henrique dando choque, é para comemorar essa vitória, uma vitória gigante, em que coloca o Flamengo na liderança, coloca o Flamengo à frente do Palmeiras, que venceu o Corinthians ontem.